calar é uma maneira de você se esgotar ainda mais. Então ótimo, vou abrir meu Facebook hoje à noite e vou contar para o mundo. Não, meu amigo, pelo amor de Deus, guarda uma coisa. Rede social não é lugar para você contar para as pessoas como você está. Vamos combinar? Porque não faz o menor sentido você se expor para pessoas que não têm o menor contato e o menor cuidado com o teu coração. Você precisa, antes de qualquer coisa, se amar. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 86. 12. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. 14. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Glórias, glórias a Deus. Salmo capítulo 32, do 3 até o 5, diz assim, é Davi quem está dizendo: Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, ao ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Venâncio, está um barulho aqui de microfonia aqui para mim. Não sei se está para vocês. Não? Então, problema meu, né? Tá. Mas melhorou agora. Obrigado, Venâncio. Acho que você, na sua infância, brincou de algum super-herói. Eu brinquei. E acho mal barato, as crianças têm que brincar mesmo, faz parte da fantasia infantil e do desenvolvimento pedagógico de uma criança sonhar. Sonhar que ela é a Mulher Maravilha. Lembro dos meus, super-heróis, da Mulher Maravilha, dos super-amigos, na verdade, que eram muitos. E a gente... Quem lembra dos Super Amigos tem mais de 28 anos, tá? Então, você acabou de entregar a tua idade só no sorriso. E a gente sonhava em voar, em superpoderes, em fazer coisas absurdas, às vezes sem sair do lugar, né? É tudo na cuca. E eu fico com a sensação que às vezes a gente cresce com essa obrigação de continuar sendo super-herói. Não no sentido de voar, não no sentido de fazer coisas incríveis, mas no sentido de não permitir errar. No sentido de não poder assumir derrotas, fracassos. A gente tem essa obrigação de sermos super pessoas no sentido de que a gente não pode
assumir a nossa humanidade, o que é uma coisa muito louca, porque nós somos seres humanos e lutamos contra assumir aquilo que exatamente nós já somos, que é a nossa humanidade, com toda a complexidade, com toda a dificuldade, com todos os erros, com todos os acertos, com todas as ambiguidades que compõem as pessoas que nós somos. E às vezes a gente não consegue ser vitorioso, mas a gente consegue parecer. E aqui é um problema muito grande. Quando a gente arranja ou consegue construir elementos, estruturas internas, quando a gente simplesmente não consegue fazer alguma coisa, mas a gente consegue prestar o resultado para a sociedade, para a família, para os amigos, no sentido de que está tudo bem, está tudo certo. Por dentro você está um caco, mas por fora você está conseguindo mostrar que está tudo bem? Então tá bom. Então segue o jogo, toca a vida para frente. Por quê? Porque você está conseguindo pelo menos mostrar para o mundo em que você vive que o teu mundo interno não está tão ruim assim, porque você está com um sorriso no rosto, então as coisas estão caminhando bem para o teu lado. O problema é que quando a gente fica sozinho, essa atitude social manda uma fatura muito grande. Quando a gente consegue responder socialmente ao fato de que está tudo bem, de que nós estamos sendo muito bem-sucedidos na vida, e de que o emprego é maravilhoso, o casamento é um espetáculo, e tudo mais, só que uma hora você chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro, e essa fatura chega. Porque se tem um negócio que chega na nossa vida, é fatura. Tanto as reais, né, a do cartão, como essas emocionais, elas chegam. Está aí o nosso problema de querer ser super. A gente perde a capacidade de expressar de fato quem nós somos. Gosto demais de uma música bem antiga, tem que ter mais de 28 anos para lembrar, do Los Hermanos, e um pedacinho dela diz assim: olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. No mundo onde as músicas religiosas são sempre de vitória, vamos destruir, você é cabeça e não é cauda, de repente vem a MPB para dizer o que a Bíblia nos diz. Nós não fomos chamados para sermos super pessoas. Nós não seguimos um homem que se divinizou. Nós seguimos um Deus que se humanizou. A nossa função é nos humanizar, é sermos mulheres e homens que têm a coragem de lidar com toda a complexidade desse mundo aqui dentro e aprender que a gente não precisa dar respostas sociais, a gente precisa, na verdade, cuidar do nosso mundo interior, e aí então as respostas aparecem naturalmente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos disfarces. Exatamente porque por vezes é um esforço em vão que lá na frente vai mandar uma fatura para a gente muito alta. Então existem algumas coisas que eu e você nós precisamos fazer, e eu quero deixar muito claro que isso sou eu e vocês. Eu estou aqui falando, não é na posição de professor, eu estou aqui repartindo com você algo que eu faço. E que com a ajuda de outras pessoas eu tento fazer no percorrer da minha vida. Uma coisa muito importante é você tentar identificar o que está te esgotando. Porque você pode estar aqui hoje à noite falando: Vila, eu estou esgotada, eu estou esgotado. Legal, por quê? E geralmente quando vem o porquê, a gente fala: é o Brasil, né, meu? O Brasil esgota mesmo, mas é muita coisa, né? Porque o Brasil... Não, o Brasil é muito vago, a gente está falando do mundo interno, a gente não está falando do mundo externo, nós estamos falando o que o Brasil faz aqui dentro, não é o Brasil. O Brasil, se você está com esperança de resolver o Brasil para te animar, meu amigo, eu tenho más notícias para você. Não, é identificar, assim, é uma coisa muito pessoal, é de introspecção, um exercício bem intimista mesmo. O que você acha que está roubando tua paz? E para isso você precisa fazer aquele velho exercício que eu falo muito aqui de quinta-feira, que é conhecido como exercício de louco, que é você conversar com você mesmo. E caso você seja novo aqui, já disse 1000 vezes, vou falar a 1000ª.
Louco é quem nunca falou consigo mesmo. Esse é o verdadeiro louco. Porque a gente vê as pessoas, está falando sozinho, bom, de repente ele está falando com ele mesmo. Louco é você que está julgando aquele que está falando. Por quê? Porque você devia estar gastando esse tempo para se olhar e não ficar julgando a vida dos outros. Porque a gente gasta o nosso tempo julgando a loucura dos outros e depois a gente diz que não tem tempo para cuidar do nosso coração. Não, então vamos parar de julgar a loucura dos outros e vamos trabalhar a nossa, porque se todos nós trabalharmos as nossas loucuras, o mundo vai ser um lugar muito mais legal de viver. A gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, porque a gente precisa identificar o que é que está nos roubando, mas a gente precisa fazer aquele exercício de sonda mesmo, de mergulhador profissional, que vai nas profundezas, naquele lugar onde o oceano é escuro. É lá que a gente precisa tentar chegar para identificar o que é que está nos esgotando e não cairmos em respostas, é o Brasil, é o mundo, é o meu time de futebol. Não, é aqui dentro. Porque o time de futebol pode te deixar triste por algumas horas e feliz por algumas horas. Depois aquilo ali passa, meu amigo, e as tuas questões reais, elas vêm à tona. Então é um exercício exatamente muito corajoso de você ficar de frente com você mesmo. E por que a gente tem tanta resistência em fazer isso? Acredito que por uma razão bastante simples. Sabe por que a gente tem medo de mergulhar para dentro de nós mesmos? Porque nós vamos ficar de frente com coisas que nós detestamos e condenamos nos outros. E aí, de repente, aquele dedão teu que está apontado na cara do teu cunhado, porque você está dizendo para ele isso e aquilo, e de repente você faz a mesma coisa que ele com outro nome. É terrível mergulhar para dentro de si, porque a gente fica de frente com a nossa hipocrisia. Mas isso somos todos nós. Mas se existe dentro de mim uma hipocrisia, então eu já tenho pelo menos um item que está me esgotando. Eu já sei pelo menos uma coisa que está roubando a minha paz. Essa minha mania de falar da vida dos outros e falar da vida de todo mundo e não ter coragem de olhar para dentro de mim mesmo. Eu preciso mergulhar dentro de mim para conseguir identificar o que é que está me roubando. Porém, identificar é apenas o início do processo. Porque depois de identificar, você tem que admitir. Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa? Não. Porque nós temos uma capacidade muito incrível de identificar e deixar de lado. A gente tem a capacidade incrível de identificar e deixar para amanhã. A gente tem a capacidade incrível de identificar e, de repente, a gente vai... Depois a gente vê. E uma hora a gente fala sobre isso. Que aí a gente cai numa outra questão, que eu já falei demais aqui também, que é outro palavrão, que tem a hipocrisia, e a outra é a procrastinação. Identificou? Identifiquei. Então agora admite. Admite a tua hipocrisia, admite o seu consumismo, admita o seu machismo, admita o seu sei lá o que for, admita. Porque enquanto você não admitir, não existe a possibilidade de você se recuperar, porque sem admissão, sem autocrítica, não existe cura. Não tem. Então a gente identifica, legal, está aqui. Então agora você precisa admitir que você tem isso. Você precisa ficar de frente com você mesmo, se olhar no espelho e falar, é isso, eu tenho, eu sou, eu tenho agido assim, eu tenho vivido dessa maneira, eu preciso admitir, isso é um processo extremamente corajoso e extremamente maduro. Ou a gente vai cair no esquemão que a gente monta para justificar nossas ações, e a gente monta esquemas incríveis para justificar os maiores absurdos da vida. A gente conta cada história para a gente mesmo que vamos falar, hein? A gente, nós somos criativos demais, meu. Porque tem umas coisas que a gente sustenta na nossa vida e que a gente coloca uns ingredientes e fala assim, meu amigo, tu devia escrever um romance. Ou a gente sublima. O que é sublimar? Sublimar é você tornar sublime. Uma coisa que é muito pesada, muito... Aí você, não, mas isso aqui, imagina, isso aqui sempre foi assim.
aqui vem da minha família, aqui é código genético. E a gente vai dando um jeito, para não ter que encarar e admitir, a gente vai colocando as coisas de uma maneira mais suave. Como se colocar as coisas de uma maneira mais suave fosse resolver as questões aqui de dentro. Mas admitir para quem? Admitir para você mesmo. É papo de louco, é você olhar para você mesmo, identificar, se olhar no espelho, quer seja o espelho mesmo, ou quer seja o espelho da alma, e falar, poxa vida, eu tenho isso. E não tenha medo de admitir, porque quando você admite, você começa minimamente a tomar conta da situação. Enquanto você não admite, você está deixando aquilo que está te roubando autônomo. Por quê? Porque você não admite. Porque você não assume. Porque você não controla. Então isso aí que está dentro de você roubando a tua paz, está solto. Está livre. Está agindo do jeito que quer. A hora que eu admito que eu tenho a questão, agora ela está dentro do meu controle. Você pode levar isso para um tratamento de qualquer doença. Enquanto você não admite que você tem aquela doença e não se trata, ela está crescendo, ela está aumentando, ela está autônoma, ela está livre. Uma hora você diz, não, eu tenho, então agora o que eu tenho? Admitir. Então agora eu vou colocar ela dentro do meu controle. Eu vou tomar ações para que essa doença diminua a intensidade, diminua o poder de crescimento. Assim funciona também os nossos sistemas emocionais. Então eu tenho que identificar, eu tenho que admitir, mas não é só isso. Tem mais coisa para a gente fazer, e essa outra coisa que a gente precisa aprender a falar. E como é difícil esse trem de falar, né? Mas falar, claro que não é o ato de abrir a boca. Falar é o ato de você abrir o teu coração. Porque tem gente que inclusive fala abrindo muito a boca, exatamente para não dar tempo de abrir o coração. É uma estratégia. Já viu gente que não para de falar? Tem gente que não para de falar. Dá vontade de falar assim, para de falar. Por que você está falando, o que você está escondendo de tanto que você fala? Tem uma máxima da psicanálise que diz assim, todo excesso esconde uma falta. A pessoa não para de falar, tem um excesso? Tem. Está escondendo alguma coisa. E às vezes é um recurso nosso mesmo. Eu falei semana passada sobre a tensão que a gente tem de ficar em silêncio. A gente detesta o silêncio, por quê? Porque quando a gente fica em silêncio, começa a vir coisas no nosso coração que a gente fala, sai, não quero saber disso. E aí o que a gente faz? A gente inventa, a gente põe música alto, a gente começa a gritar, a gente dança, a gente pula, a gente fala o que for, menos deixar o silêncio fazer o trabalho dele. Porque a gente sabe que o trabalho dele vai colocar a gente de frente com coisas que a gente não quer ficar de frente por N razões. A gente precisa aprender a abrir o coração, dar nome às nossas dores, dar verbo às nossas questões, para a gente conseguir despressurizar essa coisa tão forte que está tomando conta do nosso coração. Tem uma frase do Sêneca que eu gosto demais, que ele diz assim, é parte da cura o desejo de ser curado. É parte do teu processo de ter uma vida mais leve, a capacidade de falar sobre isso, porque enquanto você não expressar seus desejos, então a gente precisa aprender a admitir que deu errado. A gente precisa aprender a admitir que a gente está sob pressão. A gente precisa ter uma espiritualidade que nos leve a chorar, porque a gente está seguindo um cara que chorou. A gente precisa ter uma espiritualidade que aprende a lidar com os fracassos da vida, porque a gente está seguindo um cara que foi traído, que foi negado, que foi colocado numa cruz. A gente precisa aprender a lidar com os nossos processos de derrota, de frustração, porque neles, inclusive, existem processos de crescimento. Mas enquanto eles estiverem todos na negação e a gente fingindo que está tudo bem e deixando sorrisos plásticos no rosto para agradar a torcida, a nossa vida vai ser um inferno. Por causa dessa lógica nossa de sempre tem que dar uma resposta para essa pessoa que chama, sabe como? Todo mundo. Você conhece? Bom, mas é que eu vou fazer isso aqui, mas aí todo mundo, na moral, tu acha mesmo que todo mundo está interessado na tua vida? Todo mundo é muita gente, tem gente que não sabe nem que você existe. E você está achando que todo mundo vai comentar? Não vai. Não vai. Eu te garanto que todo mundo não vai. Meia dúzia vai.
Mas se tem meia dúzia com tempo para falar da tua vida, sai fora, que essa meia dúzia não é boa pessoa, deixa eles de canto. E vai cuidar da tua vida. Ou seja, não faça coisas para agradar a torcida, se ao mesmo tempo você vai chegar em casa e lidar com questões que vão roubar o teu sono. E aí rouba o sono uma noite, rouba o sono 2, rouba o sono 3, e de repente eu estou numa sequência, e aí depois de um mês eu olho para a vida e falo, eu não consigo mais levantar para trabalhar. Não, sério? Não diga. Você não dorme, você não conversa, você não fala, você não se abre, você não consegue trabalhar? Uau! Então você descobriu que você não é o super-herói que você achou que você era com 6 anos. E por que a gente tem que passar por tantos processos para descobrir isso? A gente deveria falar antes, deixa eu já ler o Salmo que diz, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então eu vou fazer igual Deus. Eu também conheço a minha estrutura, a minha fragilidade, e vou lembrar que eu sou pó. E vou aprender a falar das minhas dores. Então, a gente vai calando e vai engolindo. E aí a gente cai num negócio chamado somatização. E que muita gente não acredita. Isso é papo de psicologia, não, por isso que eu li esse salmo hoje. Não, isso é papo da Bíblia. Vocês leram o salmo junto comigo, prestaram atenção no que é que Davi está falando, quero ler de novo. É uma poesia, obviamente, ele está usando da licença poética para falar de como está o mundo interno dele com toda a relação religiosa e com Deus que Davi tem. Eu guardei tudo para mim. Os meus ossos se transformaram em pó, e as minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, ao ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então eu resolvi pôr tudo para fora. E eu disse. Como é que começa a cura? Ele disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Pronto, acabou, pode ir embora. Porque Davi já resolveu a parada para a gente. Davi já encerrou o assunto, falou, você está esgotado? Então, está aqui o Salmo 32 dizendo o seguinte, enquanto você ficar querendo se achar o bonitão da parada, o sarado que não chora, teu corpo vai secar e você vai definhar, e uma hora você vai ter um corpão que não serve para mais nada. Por uma necessidade de responder socialmente ao fato de que você é feliz o tempo todo. Meu amigo, ninguém é feliz o tempo todo, até porque a felicidade, para fazer sentido, ela precisa da tristeza. Não, eu queria um estado pleno de felicidade. Aí deixaria de ser felicidade, né? Porque se você está num estado pleno, não faz sentido. Você ia ter que ter outra coisa para sentir os teus orgasmos existenciais. Não existe felicidade o tempo todo. Não, felicidade vem, acaba, e uma hora eu choro, uma hora eu estou rindo, uma hora eu consigo, e uma hora eu não consigo, e a gente precisa aprender a lidar com a transitoriedade da vida, aprender a ler os nossos momentos, porque nós somos como uma panela de pressão, e se a gente não souber lidar com a pressão, uma hora a gente explode. Com a panela de pressão você consegue fazer, eu não consigo, mas algumas pessoas conseguem fazer coisas deliciosas, mas se a panela não for bem cuidada, você pode se matar na cozinha. Ou ferir alguém que não tem nada a ver com a história. Por quê? Porque você não cuidou da panela direito. O ser humano é essa panela de pressão, dá para a gente fazer coisas incríveis, mas se a gente não for bem cuidado, a gente estoura e a gente pode acabar com a nossa vida, ou com essas pessoas que estão ao teu redor, que não estão nem sabendo, porque inclusive você não deu a oportunidade delas saberem o que você está sentindo, porque você está sempre sorrindo, e aí de repente você explode, vai falar, como? Estava tão feliz. Pô, ser humano é um pouco mais simples, é a capacidade nossa de não precisar ficar somando. Somatização nada mais é do que você ficar somando tudo e jogando aqui dentro. Ora, chega uma hora que não cabe mais. Obviamente, uma hora não cabe mais, porque tudo tem o seu limite, a sua capacidade de guardar. Todo recipiente é assim.
calar é uma maneira de você se esgotar ainda mais. Então ótimo, vou abrir meu Facebook hoje à noite e vou contar para o mundo. Não, meu amigo, pelo amor de Deus, guarda uma coisa. Rede social não é lugar para você contar para as pessoas como você está. Vamos combinar? Porque não faz o menor sentido você se expor para pessoas que não têm o menor contato e o menor cuidado com o teu coração. Você precisa, antes de qualquer coisa, se amar. Porque a Bíblia fala de autoestima, não sei se você sabe disso, em muitas ocasiões, não com essa palavra, porque eu acho que ela ainda não tinha sido elaborada, mas perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o maior mandamento? O que ele falou? O amor. E ele organizou: ame a Deus, ame ao próximo. Ele fala do vertical, do horizontal e do interior. A gente precisa, no nosso processo de despressurizar, a se amar. A gente precisa se amar. E não ficar colocando a nossa vida numa rede, qualquer que seja, não estou falando da rede X ou Y, redes. Falando das tuas questões. Sabe da piada que a pessoa chegou para o médico e chegou no médico e já falou assim: doutor, eu pesquisei no Google e eu estou com isso e aquilo, quero uma segunda opinião. Aí o doutor falou: então vai no Yahoo. Se você consegue resolver tua vida toda na internet, você quer uma segunda opinião, você pesquisou no Facebook, então vai no Instagram agora, vê lá o que eles têm para dizer sobre isso. Não, lá não é para isso. Lá é legal, mas é para outra coisa. Porque tem os lugares para a gente resolver as nossas questões, e de repente a gente fica numa disfuncionalidade, ou querendo chamar atenção. Não faça isso, não se exponha, faça outros caminhos, peça outro tipo de ajuda, mas não exponha, porque tua vida é preciosa demais para isso. Fecha parênteses. Eclesiastes capítulo 3 diz que na vida há tempo para todas as coisas, para todas. E ele faz uma listinha, inclusive na versão A Mensagem, depois vai ler, Eclesiastes capítulo 3, ele faz uma listinha muito legal de há tempo para todas as coisas, e ele diz que a hora de calar e a hora de falar. Semana passada eu falei que a hora de calar, a hora do silêncio, de você parar, olhar para dentro de você, e tem a hora que eu preciso falar das minhas questões, porque senão essa panela vai explodir, eu vou me ferir e vou acabar ferindo pessoas que às vezes não precisam ser feridas por causa da minha necessidade de aparentar alguma coisa que eu não sou. Poxa vida, Davi pega um salmozinho, uma poesia, e dá uma lição de psicologia para a gente. Ele dá uma lição de como é que funciona o nosso mundo interno, porque ele identifica, ele admite, ele fala. Ele identifica: guardei tudo para mim, não era para ter feito isso. E depois eu fui lá e falei. E na hora em que eu falei, a pressão cessou. Os problemas foram resolvidos? É claro que não. Como é que você resolve problema falando? Não estou dizendo para você que falar vai resolver os seus problemas, eu estou dizendo que não falar vai aumentá-los. Não é que abrir a boca vai resolver a vida toda. Não, senão quem fala muito ia estar com a vida resolvida. Não, a questão é que não falar vai dar mais poder e mais força, as minhas questões vão estar cada vez maiores. E aí perguntam para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? O que Jesus diz? As crianças. E enquanto vocês não se tornarem crianças, vocês não vão entender e não vão nem entrar no reino de Deus. Veja, Jesus não falou para a gente ser infantil, Jesus falou para a gente ser como as crianças. E sabe uma coisa muito engraçada, nossa, os adultos, quem tem filho aqui, sabe aquele dia que você vê, ou aquele período que você vê que teu filho e tua filha estão muito caladinho, pelo canto, aí você chama ele e diz o quê? O que você fala? Me fala. Hã? O que está acontecendo? Pode o quê? Pode. Ah, é? Eles têm que falar, você não.
Quer dizer, a gente vê nossos filhos lá no cantinho, triste. Me fala o que está acontecendo. A gente quer que as crianças falem. Aí chega a nossa vez de falar. Peraí, né? Como assim eu? Eu, que estou lá toda quinta-feira lá, pagando de bom, dizendo como é e como não é, agora eu vou dizer que eu não... Que isso? Não, mas eu estou dizendo que eu resolvi seguir o Nazareno, aquele carpinteiro que bagunçou a vida geral da galera, e disse o seguinte: enquanto vocês não forem como as crianças, vocês não vão entender o que é o reino de Deus. Aí a gente deveria então fazer uma análise de como são as crianças no que diz respeito a como alguma coisa está doendo. Bom, a criança chora. Na frente de quem for. Criança é muito legal, porque a gente passa cada vergonha, né, com criança. Eu lembro uma vez que uma moça lá da Bethesda de Diadema me falou que ela foi visitar uma outra criança que tinha acabado de nascer na maternidade e levou a filhinha dela, de 3, 4 anos, né? E foi com a filhinha na loja. Não vá com a tua filha na loja, ou pelo menos não fala muito. Porque ela foi lá, comprou lá o que queria, e naquela cena ali da maternidade ela deu para a filhinha de 3 anos entregar o presente ali para a nova mãe, né? Aí ela entregou o presente e falou assim: foi o mais barato que a gente encontrou, viu? Então, você não quer gastar, ok, mas não fala isso, porque a criança vai contar lá para teve acabou, foi o mais barato, foi ótimo o negócio que a gente fez. Essa sinceridade de falar, foi barato, é legal, por que não pode falar, não é não? É bonitinho, está cumprindo com ainda, foi barato. Pô, a gente precisa contar isso para o mundo inteiro. As crianças falam, as crianças choram, as crianças pedem, as crianças expressam os seus desejos, e a gente fica mantendo, e uma hora a gente começa a falar, a gente fica mantendo o quê mesmo? A gente nem sabe mais o que a gente está sustentando. A gente criou um personagem, está mantendo o personagem, esse personagem está acabando com a gente, e a vida está escorrendo pelos dedos, e a gente esgotado, mantendo um personagem que as pessoas, inclusive, nem sequer admiram. Que loucura! Como a gente precisa de pouco para melhorar um pouco a nossa vida, e a gente só não para pensar. Se o choro faz parte da composição orgânica do ser humano, use-o. A gente vive numa sociedade muito machista, que os homens aqui já escutaram: homem não chora. Como assim? Quem foi o imbecil que inventou essa frase? Que é um imbecil. Homem não chora. Não. Pessoas covardes talvez não chorem, porque não têm coragem de se olhar no espelho e admitir as suas fraquezas. Não, pessoas desconectadas da vida talvez não chorem, porque é impossível assistir algumas coisas e não chorar. O choro faz parte da nossa composição de ser humano. Então, liberou geral. O pessoal vive falando que na Bethesda liberou geral, pois o choro liberou geral. É para chorar, é para você despressurizar. Eu não vou contar para vocês nos momentos que eu choro, que vocês não vão acreditar. Porque eu choro com cada coisa que você não vai acreditar. Desenho, filme. Eu assisti uma vez que a Gabriela era pequenininha, o filme da Frozen. Vocês já assistiram Frozen? Eu me acabei no Frozen. E a Gabi olhava assim para mim, tipo, ele vai morrer assistindo o filme. Porque tem um beijo no final, né? Que o beijo final... vou contar o fim. O beijo final é o beijo que descongela, né? O beijo verdadeiro, né? O beijo do amor é o que descongela um coração endurecido, tal. E tem toda uma metáfora linda ali, que talvez as crianças não entendam, mas a gente tem que assistir filme de criança para isso. Um beijo de verdade, ele descongela um coração petrificado. Chorei pra caramba. E a gente tem que chorar mesmo, porque faz bem.
A gente precisa mesmo confessar, porque faz bem, porque a gente fica guardando e o nosso corpo vai secando, e a gente não admite, a gente não identifica, a gente não fala, e uma hora nós estamos no mês de abril, que é o mês 4 já, se arrastando num ano que você fala, que horas que acaba? Porque a gente fica jogando a expectativa do nosso renovo em Réveillon. Porque aí quando chegar dezembro, a gente faz aquele monte de meta, fuleiragem que a gente faz todo ano, e aí, não, agora vai, porque aí, ano que vem é mês redondo, né, 2020, não, o negócio vai, agora vai. E aí começa 2020, a gente não aprendeu a falar, a gente não admite, a gente não identifica, a gente não toma as decisões que tem que tomar, aí chega março de 2020, nós estamos, ano puxado, hein? Todo ano é ano puxado, daqui para frente da nossa vida é ano puxado. Pode trocar presidente de direita, de esquerda, do meio, de cor que você quiser, vai ser ano puxado, porque a culpa não está no Brasil, a questão está aqui dentro. E a gente tem que parar com essa mania nossa de ficar projetando responsabilidades do lado de fora, sendo que muitas coisas a gente só vai resolver aqui dentro. E aí vem Jesus, em Mateus 11, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas que são convidadas para chegar perto de Jesus não são os super-heróis, são os cansados. O que você quer? Você quer pagar de fortão, de super-herói? Então você não está no convite. É melhor dizer, eu estou exausto. Você calma, então você tem um convite de Jesus, que não está preocupado com as tuas aparências, não está preocupado com os teus bons argumentos, com a tua oração toda arrumadinha que você aprendeu dele. Não, ele está dizendo, está cansado, então vem aqui, vamos conversar, vamos relaxar um pouco, vamos despressurizar para que a tua vida ganhe um novo sentido. Mas eu gosto que na Bíblia sempre tem um verbo, que é o venham, é o falar, é a atitude, é o confessar, e verbo é uma ação. Ou seja, se eu e você não descruzarmos os braços e tomarmos ações para nós mesmos, dificilmente a gente vai ser curado. E tomar ação para você mesmo não é egoísmo, é autoestima, é se amar, e se amar é um mandamento cristão. Porque às vezes a gente cai numa pieguice de, mas tenho medo de ser egoísta. Para. Egoísmo é quando a gente faz uma coisa que só a gente vai se dar bem e um monte de gente vai se ferrar. O nome disso é egoísmo. Agora, você cuidar do teu coração, você não vai prejudicar a vida de ninguém. Aliás, você vai salvar. Porque é chato do jeito que você é, brother. Se você melhorar, o teu meio vai ser salvo também. Pelo menos foi isso que Jesus falou para Zaqueu. Que ele falou, Zaqueu, o pessoal está dizendo que você está roubando. Ele falou, Senhor, então, se eu roubei, e de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que é que Jesus diz para Zaqueu? Hoje entrou salvação, aonde? Nessa casa. Porque essa casa tinha um ladrão e agora não tem mais. Então, todo mundo se dá bem. Então, quando você faz alguma coisa que você vai melhorar como ser humano, o nome disso não é egoísmo. O nome disso é que você se ama e você está cuidando daquilo que Deus te deu, que é a vida. E o pessoal em volta de você, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Então tem ações para a gente fazer. Quantas? Um monte. 10, 20, 100, 200. Tem para a vida inteira. Para as pessoas que querem se cuidar, tem coisa para fazer a vida inteira. Para quem não quer se cuidar, tem uma só. Passar a vida reclamando, se jogando pelos cantos e dizendo, estou exausto. Então, o cansaço vem. Vem por fatores, às vezes, de fora da nossa vida, vem. Mas o meu papo com você hoje, os fatores aqui dentro. É você fazer essa viagem para dentro de você e você ter a sensação de, identifiquei, admiti, e vou falar sobre isso, e vou ter a alegria de terminar minha vida como Davi terminou o Salmo. E de repente. Só que esse de repente às vezes demora meses. Esse de repente às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas de repente aquela pressão foi embora. Hoje os meus problemas não estão resolvidos, mas eu tenho ânimo para enfrentá-los. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão.
É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.